Vladimir Putin está preparando seu último e mais poderoso golpe contra a Ucrânia, na esperança de terminar a guerra em seus próprios termos. Com uma única salva, a Rússia pode lançar até 200 mísseis contra a Ucrânia, enquanto toda a Europa enfrenta uma escassez de interceptadores para a defesa aérea. O Instituto para o Estudo da Guerra escreve sobre isso hoje, assim como o analista militar Konstantin Machovets e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, também fala sobre isso. Todos eles concordam que a ofensiva russa de verão-outono contra a aglomeração Slaviansk-Kramatorsk no Donbass fracassou, mas ao mesmo tempo fazem uma previsão bastante assustadora. O Kremlin está preparando mais um último avanço estratégico para o outono-inverno de 2026. Ao mesmo tempo, o Instituto de Estudos da Guerra de Washington basicamente afirma que Vladimir Putin viu uma chance de dobrar a Ucrânia neste inverno. Aproveitando exatamente a escassez de interceptadores Patriot, e por causa disso a guerra vai se prolongar até 2027. Mas depois disso pode haver uma calmaria, já que esse será o último esforço do Kremlin, depois do qual não faz mais sentido estratégico continuar as hostilidades. Neste episódio vamos analisar todo o cenário, desde previsões analíticas até números concretos sobre mísseis que já estão sendo discutidos hoje. Em geral, já adianto, não é preciso entrar em pânico. Mas vamos analisar de forma bem sóbria a situação atual e o que exatamente o Kremlin pode estar planejando para a continuação da guerra. Meu nome é Alexei Petit e vamos analisar esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso vou agradecer por cada inscrição sua. Agora mesmo, antes de começarmos, confira. Por favor, veja se você já está inscrito neste canal do YouTube aqui embaixo deste vídeo. Talvez você já assista há muito tempo, mas ainda não se inscreveu. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Então, o analista militar Konstantin Machovets escreveu um grande artigo que realmente merece atenção. Segundo ele, Vladimir Putin apostou em uma guerra de desgaste, começando por volta de 2023. Mas o plano do Kremlin de vencer a guerra de desgaste fracassou por dois motivos principais. A impossibilidade de bloquear a ajuda militar e financeira a Kiev por parte do Ocidente e a falta de vontade da China de participar mais ativamente da agressão russa. Dizem que Vladimir Putin realmente esperava que todo o Ocidente seguisse o exemplo de Donald Trump e parasse de ajudar a Ucrânia. Mas a Europa não parou. Ou havia a expectativa de que a Europa, pelo menos, reduzisse a ajuda militar e a ajuda financeira e colocasse a Ucrânia em uma situação em que a ajuda até existe, mas é claramente insuficiente para continuar a guerra defensiva. E nessas condições, a Ucrânia seria forçada simplesmente a aceitar algum tipo de acordo que seria totalmente vantajoso para o Kremlin. E eu acrescento de minha parte que é exatamente por isso. No Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, já por várias vezes nas últimas 2 semanas, declararam que supostamente foi a Europa que escolheu continuar a guerra, porque decidiu continuar apoiando a Ucrânia com dinheiro e armas. Ou seja, com essas declarações, eles de facto revelam suas verdadeiras intenções. Para o azar deles, a Europa não abandonou a Ucrânia, continua apoiando, concede linhas de crédito e assim por diante. Mas, como escreve Konstantin Machovets, em vez de admitir o fracasso dessa guerra de desgaste, a Rússia está preparando mais um último avanço estratégico. Para isso, o agressor russo está se preparando para uma nova etapa de mobilização na Federação Russa. Mas claro, isso não vai parecer uma mobilização aberta. Vou explicar o motivo daqui a pouco. E o Kremlin intensifica os ataques ao território da Ucrânia, direciona a economia para o modo de guerra e recentemente realizou mudanças de pessoal na liderança do Ministério da Defesa da Federação Russa. Lembro que Putin, por exemplo, nomeou um novo comandante para o que seria o equivalente às forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Ou seja, lá eles chamam essa estrutura de outro jeito. Mas eles também começaram a apostar no fortalecimento justamente dos componentes aéreos e dos componentes de drones. Em seguida vou citar Machovets. O Kremlin já percebeu duas coisas principais sobre sua atual posição estratégica. Prolongar ainda mais sua participação em uma guerra muito cara para ele, dentro da estratégia de guerra de desgaste, é extremamente perigoso, para ele mesmo.
Por isso, é preciso acelerar de forma drástica e em grande, eu diria, enorme escala. Ou seja, a ideia é que, se não dá para vencer na guerra de desgaste, e essa guerra de desgaste já começa a atingir a própria Moscou, bem, obviamente os ataques contra a Rússia, que hoje acontecem todos os dias, eram difíceis de imaginar em 2022. E até mesmo em 2023. E havia a expectativa de que iríamos esgotar a Ucrânia até ao ponto em que ela se renderia. Mas está claro que a guerra de desgaste já não deu resultado, porque a Ucrânia está se fortalecendo. Portanto, se não é possível vencer em uma guerra de desgaste, é preciso desferir um golpe poderoso para rapidamente deixar o inimigo em choque e com medo. E forçá-lo a capitular rapidamente. E a segunda coisa, na opinião de Mashevich, é a seguinte: o Kremlin vai querer repetir uma ofensiva em grande escala. Uma operação ofensiva em grande escala com novas forças, novas pessoas e possivelmente em um novo local. Sobre a mobilização. Agora, na Rússia, foi dada uma ordem às regiões para intensificar especificamente o recrutamento de soldados contratados. E declararam diretamente: ou vocês mesmos encontram 409 mil Ivans russos dispostos a ir morrer na Ucrânia, ou será declarada a mobilização, como se não houvesse outra saída. E até hoje, o que se sabe oficialmente, 56 regiões da Rússia já estão pagando dinheiro não aos próprios contratados, mas aos recrutadores de contratados, ou seja, headhunters. E em algumas regiões, esses pagamentos aos recrutadores aumentaram 10 vezes. Então não está descartado que até outubro eles consigam recrutar russos suficientes desse jeito para não precisar declarar uma mobilização geral. Ou então vai ser como foi em Penza. Lembra dessas imagens? Todo mundo já começou a esquecer. Esquecer delas, quando realmente pegavam os homens nas ruas, mas faziam isso de forma mais discreta, mais localizada, não em todo o país. E por isso todos os russos meio que, viram essas imagens e logo esqueceram. Nesse contexto, a previsão do Instituto de Estudos de Guerra de Washington soa ainda mais dura do que a do analista ucraniano Mashevets. Segundo o Instituto de Estudos de Guerra, o ditador russo Vladimir Putin não vai entrar em negociações e vai prolongar a guerra até o próximo ano, pois ele está convencido de que pode se aproveitar da escassez de mísseis interceptores Patriot para forçar a Ucrânia a se submeter às suas exigências maximalistas. Os analistas escrevem diretamente: a reorientação dos esforços de produção especificamente para mísseis balísticos indica a intenção do Kremlin de usar o próximo inverno para quebrar a vontade de resistência da Ucrânia. Ou seja, este inverno em particular. E aqui realmente é preciso destacar que os russos agora estão focando ao máximo na produção de mísseis balísticos, porque eles entendem que a Ucrânia simplesmente não tem com o que se defender contra mísseis balísticos. A seguir, uma citação do relatório do ICW. O Kremlin acredita que pode usar a escassez de mísseis interceptores na Ucrânia para evitar a necessidade de entrar em negociações substanciais ou fazer concessões em relação às suas exigências maximalistas. A recente redução drástica no fornecimento dos sistemas antimísseis Patriot vai contribuir para o prolongamento da guerra até 2027. A lógica de Vladimir Putin, segundo analistas, é a seguinte: a Rússia pode vencer uma guerra de desgaste se e somente se as tropas russas mantiverem a iniciativa e continuarem avançando por todo o teatro de operações, ao mesmo tempo em que bombardeiam cidades e infraestrutura ucranianas. E assim esgotarão tanto a capacidade da Ucrânia de se defender quanto o apoio ocidental. Outra citação. A falta de mísseis Patriot dá à Rússia a oportunidade de causar danos muito sérios à Ucrânia no próximo inverno. Consequentemente, isso contribuirá para o adiamento de negociações significativas e para o prolongamento da guerra. Ao mesmo tempo, o ICW prevê uma direção específica para o ataque. A Rússia atacará cada vez mais a infraestrutura energética da Ucrânia durante o inverno e já nas próximas semanas começará ataques em larga escala ao setor de energia, especificamente em Kiev, com o objetivo de frustrar os esforços da Ucrânia para fortalecer as áreas energéticas. Continuação. Agora, vamos aos números específicos sobre os mísseis, que tornam todas essas previsões não mais uma teoria, mas uma descrição do que já está acontecendo.
Hoje, o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Madiar Brody, em entrevista à Associated Press, alertou que os russos planejam aumentar o disparo simultâneo de mísseis de diferentes tipos a partir de navios, aviões e lançadores terrestres para até 200 unidades ao mesmo tempo em um único ataque. Atualmente, segundo ele, o inimigo pode lançar simultaneamente mais de 70, mais especificamente 77 mísseis de diferentes tipos. Em um único ataque, 77 mísseis. Mas segundo Madiar, esse número pode aumentar para 200. Portanto, a única maneira de reduzir esse número é atacar todos os alvos envolvidos na produção desses mísseis russos e também as plataformas de lançamento. Os dados da inteligência militar ucraniana realmente confirmam a escala dessa corrida de produção. E aqui estão as informações da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Os russos são capazes de realizar de 3 a 4 ataques combinados por mês, que incluirão mísseis de vários tipos e drones. Os alvos continuam sendo Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv, como centros do complexo industrial de defesa da Ucrânia. E de acordo com a Direção Principal de Inteligência, em relação aos principais tipos de armamento de mísseis, a Rússia está cumprindo o plano de produção em um nível de 110 a 120% da norma. Em relação a vários modelos, eles até superam todos esses planos. Em particular, de acordo com a inteligência ucraniana, quanto aos mísseis Onyx e Zircon, todo o plano anual já havia sido cumprido em 3 de agosto deste ano. Ou seja, a Rússia, infelizmente, estabeleceu a produção de mísseis e até supera seus próprios planos de produção. E enfatizo, essa não é a minha avaliação pessoal. Essa é a avaliação da inteligência militar da Ucrânia. A própria tática de uso também está mudando. Não se trata apenas da quantidade, mas também do momento dos ataques. Se você percebeu, em uma semana a Rússia lançou mais de 50 mísseis balísticos e começou a atacar a Ucrânia com mais frequência durante o dia, buscando alcançar o fator surpresa e deixar menos tempo para as forças de defesa da Ucrânia se prepararem. Outra prova da nova tática do Kremlin são os drones a jato. O porta-voz do Comando das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, Yuri Ignat, declarou o seguinte: em julho, a Rússia usou 5 vezes mais drones a jato do que em junho. Eles têm uma velocidade significativamente maior do que os drones com motores de combustão interna, aqueles mesmos Shaheds que os ucranianos chamam de mopeds. E eles já estão fora do alcance da maioria dos drones interceptadores ucranianos. A velocidade deles é limitada, aproximadamente 300 km por hora, embora recentemente tenham sido apresentados aqueles mesmos drones interceptadores. Drones interceptadores a jato realmente podem abater esses mesmos drones a jato dos russos. A isso soma uma nova ameaça, ainda mais preocupante. É a constelação de satélites russa Rassvet. É o equivalente ao Starlink. O conselheiro do presidente da Ucrânia para Radiotécnica e Tecnologia, Sergei Flash Beskresnov, alertou que após a implantação dessa rede, equivalente ao Starlink, os russos poderão atacar toda a Ucrânia com drones controlados online. Mas lembro que, ao mesmo tempo, a Ucrânia atualmente não pode usar o Starlink para controlar drones online sobre a Rússia. Embora a Ucrânia tenha enviado esse pedido para Elon Musk e tenha dito algo como "nós não estamos pedindo para usar o Starlink, que atualmente não funciona sobre a Rússia para isso", para atacar alvos civis. Não, tudo bem. Vamos nos limitar a atacar lançadores de mísseis balísticos e as fábricas que produzem esses mísseis. Mas Elon Musk declarou que, até o momento, ele não permite o uso do Starlink para ataques contra os russos, alegando que, na opinião dele, já está na hora de a Ucrânia concordar com algum tipo de acordo de paz e acabar com a guerra com os russos. Já os russos, com esse sistema chamado Rassvet, poderão atacar todo o nosso território usando drones controlados online através de seus próprios satélites, que copiam completamente o sistema Starlink. E o que aumenta ainda mais a preocupação é a declaração do vice-chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Major-General Vadim Skibitsky, que confirmou:
que a Rússia está implantando o sistema Rassvet muito mais rápido do que se esperava. Já em 31 de julho, 16 satélites, lançados no final de março, concluíram a formação do grupo operacional em órbita. Os satélites já garantem pelo menos 2 janelas de comunicação sobre a Ucrânia, cada uma com duração de mais de 1 hora. Ou seja, quando esses satélites passam especificamente sobre a Ucrânia 2 vezes por dia durante 1 hora, os russos já têm uma janela em que podem, online, em tempo real, controlar drones e rastrear e atacar o território da Ucrânia. E o objetivo do Kremlin, segundo a inteligência ucraniana, é aumentar o grupo para 292 satélites até 2027. Isso já vai permitir praticamente uma vigilância 24 horas por dia sobre o território da Ucrânia. E quase até 1000 desses satélites até 2030. Em geral, infelizmente, todas as previsões de que os russos não conseguiriam lançar seu próprio análogo do Starlink não se concretizaram. E agora eles estão gradualmente implementando o sistema Rassvet, e até mesmo o Flash admite que sim, isso é realmente um grande problema. Então, agora vamos discutir os reais problemas da Ucrânia por causa de tudo isso. A situação com a balística ucraniana é complicada. O único sistema no arsenal da Ucrânia contra mísseis balísticos é o Patriot e há uma falta crítica de interceptadores. É significativo que, em determinado momento, a Ucrânia parou completamente de informar publicamente quantos mísseis a Rússia usa nos ataques. Essa mudança, por si só, mostra o quão sensível é essa informação. E nas últimas atualizações, as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia não dizem quantos mísseis foram lançados e quantos desses mísseis foram abatidos. Eles só não falam sobre a quantidade de drones. E, infelizmente, é preciso destacar que, antes disso, houve notícias de que as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia não conseguem abater nenhum míssil balístico, porque simplesmente não há mísseis interceptadores suficientes. Segundo fontes ucranianas, a própria Europa também está com falta de mísseis. Os aliados fisicamente não conseguem suprir o déficit ucraniano de mísseis Patriot, pois eles mesmos têm estoques limitados. E os americanos, como vocês sabem, já esgotaram seus estoques. E tudo o que sai da linha de produção é imediatamente enviado para cobrir o déficit do exército americano e não o europeu. Por isso, os europeus até mesmo o que têm, guardam para si, porque têm medo de que talvez eles próprios precisem. E, paralelamente, a Coreia do Norte continua armando a Rússia com mísseis balísticos. 23 e KN-24, que têm em geral uma dispersão muito grande. E se você lembrar, em julho houve um episódio em que perto de Kryvyi Rog, um míssil balístico norte-coreano atingiu uma casa, uma residência particular, onde matou uma família inteira. Aconteceu que esse míssil desviou do alvo em 15 quilômetros e atingiu essa casa residencial. E aqui estão as últimas notícias sobre isso. Volodymyr Zelensky confirmou pessoalmente tanto a escala da escalada quanto sua natureza, comentando mais um ataque noturno já em 11 de agosto. Em Kherson e Kharkiv houve impactos em subestações, há falta de energia. Os ataques também atingiram a região de Donetsk, a região de Dnipropetrovsk e a região de Mykolaiv. Além dos mísseis, mais de 120 drones foram lançados contra a Ucrânia, a maioria deles sendo justamente os Shaheds a jato. E agora vou citar Zelensky. Cada passo da Rússia, o aumento da produção de mísseis balísticos, o envolvimento de recursos norte-coreanos, a preparação para a mobilização, tudo isso mostra que Moscou não está se preparando para a paz, mas sim para a escalada. E é preciso agir pela paz agora, não devemos esperar. Mais pressão de sanções, especialmente sobre as empresas que trabalham para a guerra russa. Mais ajuda para a Ucrânia com defesa antiaérea. Tudo isso é necessário para que o mundo tenha uma chance. E diante da ameaça de novos ataques, lembro que Zelensky, já em 5 de agosto, pediu às autoridades locais que implementassem antecipadamente os planos de resiliência para o período de inverno. Entre as principais tarefas, ele destacou a proteção da infraestrutura crítica, a garantia da quantidade e qualidade necessárias de abrigos e também o fortalecimento das capacidades antibalísticas da Ucrânia. Então, o inverno obviamente será difícil, mas se acreditarmos nos analistas, para o Kremlin ele também pode se tornar o último impulso estratégico, após o qual suas próprias capacidades serão drasticamente reduzidas,
e perderão sentido. Porque o Kremlin também já não aguenta mais uma guerra de desgaste. Isso também está se tornando difícil para ele. Por isso, a aposta é dar esse último golpe devastador, como eles acreditam, na Ucrânia e forçar a Ucrânia, já na primavera, a praticamente assinar a capitulação. Novamente, não quer dizer que devemos jogar a toalha. Dizer que tudo está perdido, nada ainda está perdido. É óbvio que a guerra continua. Infelizmente, ela não vai acabar tão cedo. Então é simplesmente melhor entender para o que devemos nos preparar do que viver em ilusões cor-de-rosa. E me desculpe, não vou dizer quem falou isso, que logo acabariam os mísseis, que a Rússia só tinha mais 10 mísseis, 20 mísseis. Não, eles ainda têm. E como já disse o vice-chefe da inteligência, eles têm até em excesso. Infelizmente, os russos estão à frente. Eles estão até superando seus próprios planos de produção desses mísseis. Por isso, eles vão apostar em atacar ao máximo as cidades ucranianas com esses mísseis. Por isso, vou deixar reticências aqui. Amigos, escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se neste canal, deixe um like no episódio e não se esqueça de ativar o sininho. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal independente no YouTube para continuar recebendo esse tipo de informação de forma aberta, sem nenhum tipo de ilusão, vocês podem apoiar financeiramente este canal. Com qualquer doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo ou através do patrocínio diretamente na plataforma do YouTube. É só clicar no botão Seja Membro abaixo deste vídeo e escolher a opção de apoio que for mais conveniente para você. Por hoje é isso, cuidem-se, até mais.